Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Genil Geek. E hoje vamos falar da quarta temporada do anime que vai contar a história de Motosu, que morre num acidente pouco depois de realizar o seu sonho de se tornar bibliotecária. Ao acordar, ela tinha renascido como Mine, filha de um pobre soldado em uma cidade com um rígido sistema de castas. Mas ela não se deixa incomodar, tudo que ela precisa são praticamente livros. Contudo, nesse mundo os livros são escassos e caros demais para uma filha de um pobre soldado. E assim ela decide, se não existem mais livros, eu mesma vou fazer os meus. Mine não tem energias nem dinheiro, mas tem o conhecimento de todos os livros que ela leu em sua vida anterior. Será que Mine conseguirá fazer seus próprios livros? E eu estou falando de A Ascensão de uma Rata de Biblioteca, filha adotiva de um arquiduque. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio vemos que a Mine estava em um baile com a Elvira, que foi a primeira pessoa que ela foi adotada, que apresenta ela para suas amigas falando que ela estava fazendo algo muito importante, mas a Mine, né, não se sente sendo vista, né, como ela é. E ela acaba desmaiando de cansaço por causa da doença que ela tem, que eu não lembro, eu assisti o anime, mas eu não lembro qual era a doença. E no dia seguinte ela acaba participando de uma reunião com Ferdinand, Elvira e Florência. E nessa reunião era para discutir se deveriam investir no projeto da Mine. E ela acaba pensando em fazer um bazar, né? Vender as coisas que ninguém mais usa. Só que a Elvira retruca falando que não seria possível, porque ninguém iria querer fazer isso. Ninguém iria querer se livrar de coisas, né? E ao ver que todos ali estavam olhando para o Ferdinand, por quê? Porque ele parece ser um cara muito apessoado, bonito, charmoso e tudo mais, ela percebe que todas as mulheres são praticamente têm uma queda pelo Ferdinand. E aí ela acaba tendo uma ideia muito boa, que seria fazer um show beneficente. E quem iria cantar nesse show seria o Ferdinand. Mas quando ela olha para ele e tenta fazer o pedido, ele acaba recusando de primeira. Mas a Elvira cutuca a Mine e fala que ela deveria fazer de tudo para que isso ocorra, né? E ela tenta usar algumas coisas, tenta falar algumas coisas para convencer o Ferdinand, né, de aceitar fazer esse show, né? Mas a tentativa dela acaba sendo falha porque ela não consegue ter mais argumentos. Ela fala algumas coisas e depois fica sem argumentos. Só que a Richarda aparece falando que ele deveria fazer isso por conta da forma que ela fala. Com ele acaba aceitando fazer o show por conta da forma que a Richarda fala com o Ferdinand. Ele acaba aceitando, mas ele queria se vingar da Mine por conta disso, né? Por ela ter insistido nessa situação. No dia seguinte, em que ela foi para a sala onde ele estava, né, tinha alguns livros ali que praticamente para provocar a curiosidade, a vontade da Mine em tocar naqueles livros, ler e tudo mais, ela fica feliz por isso, né? Mas ele simplesmente impede ela de ler, pois ela tinha que treinar magia. A primeira coisa que ela tem que fazer é tentar criar um animal mágico, um animal místico e tudo mais. Ela consegue meio que explodir o núcleo de mana sozinha, ela simplesmente explode o núcleo de mana, mas quando ela percebe alguma coisa, ela junta os cacos, os pedaços do núcleo. O núcleo de mana só tinha explodido porque ali estava crescendo, né? Era praticamente um ovo que iria explodir e sair um monstro mágico, um animal mágico, né? Só que ela começou a achar que estava ficando muito grande, que iria meio que quebrar e tudo mais, explodir e tudo mais. E aí simplesmente tinha acontecido. Por quê? Porque o núcleo de mana, ele tinha lido praticamente, ele funciona através da mente da pessoa que está imbuindo mana, né? Então praticamente se ela pensou que ele iria explodir, o núcleo explodiu, né? Simplesmente assim. Mas ela acaba reconstruindo, né,
E antes de dormir, os livros estavam na frente dela novamente. E ela fala que deveria ir no caso, o próprio Ferdinand ele acaba falando que ela deveria ir dormir, impedindo ela de ler novamente. E quando ela estava tentando pegar alguns livros do armário, Ariarda impede ela pedido do Ferdinand. E ela acaba indo para a catedral, né? Um amigo fala que alguns conhecidos dela, né, que eram amigos de infância dela, estavam esperando por ela, né? Quando ela entra na sala, ela acaba meio que vendo a família do Lutz, né, o pessoal da família do Lutz, né? E ela pula nos braços da família do Lutz, né? Por quê? Porque ela estava um pouco triste por conta desse impedimento que o próprio Ferdinand estava fazendo em relação aos livros, né? Ela tinha percebido que era uma armação, que era tudo isso, quando ela olhou para o Ferdinand, depois que ele mandou ela ir dormir, para que ela não lesse os livros. Ela ia ler os livros naquele momento. Por quê? Porque ela já tinha feito o que ele tinha pedido, né? Que era treinar magia. E aí ele tinha deixado os livros novamente na frente dela, né? E ela iria tocar nos livros para ler. Só que ele fala, não, para que você não desmaie novamente, né? Era praticamente uma desculpa, né? Você vai dormir, né? E não vai ler. Por isso, quando ela viu o rosto dele, ela percebeu nesse momento em que ele estava falando isso, que era tudo uma armação para que ela não lesse, né? Ou seja, ele estava querendo meio que se vingar por ela ter feito ele fazer parte desse show. E aí ela estava pensando em como eles iriam fazer aquele show referente àquele show ali com a família do Lutz, né? Porque não sei se é o irmão ou o pai do Lutz, acaba brigando com ela, e aí eles precisavam fazer os cartazes e tudo mais. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Espera aí que sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.